Bem-vindos ao Bekim Ba'alacha 7, Shiur número 21. A gente está no Siman Kuf Samechet 168, Alacha 56. Quem tem o livro, a gente está na página 45 do livro. Hoje, Bezat Hashem, a gente vai terminar esse Siman. Então, Alacha 56, a gente estava falando nas últimas Alachot, sobre que tipo de massa que ela é brachá amotzi e que tipo de massa que a brachá é mezonot. E aí a gente tinha dito que tem nos tipos de massa, a gente tem uma diferença quando é blilá avá, o que traduzindo literalmente é uma massa grossa, mas a ideia é que ela é mais espessa, menos líquida, e uma blilá raká um pouco mais líquida. Agora ele vem aqui na Alachá, e fala em 56 que mesmo que eu tenha uma massa que ela é blilá raká, quer dizer, uma massa que ela é feita um pouco mais líquida, ela não é tão grossa, tão espessa, quer dizer, tem mais água e menos farinha. E ele foi lá e fez essa massa numa panela ou numa frigideira, mas sem usar óleo. Então isso é chamado como se fosse uma massa assada, já que a panela ou a frigideira está a seco. E essa massa, o resultado dela, se ela for feita só farinha e água, sem outros ingredientes, etc., é amotzi lechem min haaretz. Depois a gente vai ver, Bezat Hashem, casos práticos, mas essa é a ideia. Então se ele fez massa, a massa que ela é espessa, ou mesmo ela não é espessa, ela é um pouco blilá raká, um pouco mais líquida, e foi feito na panela ou na frigideira, sem óleo, a brachá dela é amotzi lechem min haaretz. E aí está escrito aqui na Alachá, que se você coloca um pouquinho de óleo para a massa não queimar, ou para não grudar na frigideira, na panela, isso ainda é chamado que ela foi feito a seco e a brachá mantém a motzi lechem min haaretz. Então, isso é que fica na prática, essa massa, brachá dela, a motzi lechem min haaretz, mesmo que foi feita com um pouquinho de óleo. Se ela já foi feita com muito óleo, aí é frito, como a gente falou atrás, mas quando ela foi feita na panela ou na frigideira a seco, ou com bem pouco óleo, só para não grudar e não queimar a massa ali no fundo da frigideira, então isso mantém a brachá, a motzi lechem min haaretz, isso é a Alachá 56. Agora na Alachá 57, a gente vai começar, e parece que contradiz o que a gente falou aqui na 56, mas Bezat Hashem, quando a gente avançar um pouquinho mais, entrar na nota, vai dar para resolver. Então, na Alachá 57 ele traz, a pessoa vai fazer blinches ou panquecas, de modo que a massa é bem líquida, e ele vai lá e coloca numa chapa grande ou numa frigideira, de modo que a massa se espalha e fica bem fininha. Então, a brachá disso é boré mine mezonot e brachá achroná ala michya. Quer dizer, boré mine mezonot, ala michya, não se faz nisso amotzi. Mesmo que a chapa, frigideira, etc., é seca. E aqui, além disso, é boré mine mezonot, nessas comidas, panqueca, blinches, depois na noite a gente vai citar outras que entram nisso, mesmo que a pessoa vai comer a quantidade de kviut seudá, mais de 216 gramas, mesmo assim mantém a brachá de boré mine mezonot ala michya. A pessoa, mesmo comendo em grande quantidade nessas comidas, não vai chegar no amotzi lechem min haaretz. E aí eles vão perguntar, mas peraí, na Alachá 56 a gente falou de massa líquida, e ele fez na frigideira a seco, e é considerado boré mine mezonot, era considerado amotzi lechem min haaretz. E aqui se falou é boré mine mezonot, e não só é boré mine mezonot, mesmo se comer em grande quantidade, mantém a brachá de boré mine mezonot. Então ali a gente falou era blilá raká, mas não era uma coisa totalmente líquida. Aqui é algo totalmente líquido. E aí a definição que o Shulchan Aruch traz é quando é uma massa que você joga no lugar e ele esparrama, quer dizer, vou dar um exemplo, não tem a ver com massa, etc. Mas
o ketchup, quando ele é líquido, você consegue derramar ele, mas ele é meio pastoso. Quando você joga ele, ele fica um bolinho ali no prato, ele não esparrama pelo prato. É diferente, por exemplo, do molho shoyu. Então, essa é a ideia. Se a massa é uma massa que ela está mais líquida, mas ela ainda é um pouco pastosa, que ela não é uma massa tão espessa quanto a massa de pão, ela já é mais líquida, mas ainda ela não chegou no nível de estar tão líquido que você coloca no lugar e ela esparrama totalmente na superfície que está ali assando ela. Então, aí eu considero essa massa como a motzi lechem minares, já que ela foi feita a seco. Mas quando ela virou totalmente líquida, aí ela vira a brachá de borem minei mezonot, como é o caso das panquecas e dos blinches. Agora a gente vai entrar um pouquinho na nota 261. E a nota 261 aqui no livro vai trazer para a gente, para entender um pouquinho qual que é o status dessas comidas. Então, na nota 1 ele traz que o Shulchan Aruch, na Alachá, no Kuf Samechet, aqui no 168, na Alachá 15, o Shulchan Aruch traz sobre duas comidas. Uma comida que se chama trukenim e a outra se chama tarita. E ambas as comidas são feitas com essa massa bastante líquida. Porém, o Shulchan Aruch concede a essas comidas brachot diferentes. Quer dizer, ambas são borem minei mezonot, mas eles têm status diferentes. Que o trukenim, o Shulchan Aruch escreve, ele é borem minei mezonot. Mas se você comer em grande quantidade, fixar seudá com ele, você precisa fazer a brachá de amotzi lechem minaretz e birkat hamazon. Mas o tarita, mesmo se você fizer em grande quantidade, não se faz nele amotzi e birkat hamazon. Essa é a opinião do Shulchan Aruch. Qual é a diferença entre eles? Então explica o Shulchan Aruch o seguinte: o trukenim, ele era feito numa frigideira funda. E aí, quer dizer, por mais que ele é líquido, ele acaba acumulando e a massa fica, quer dizer, a massa não é uma massa líquida, ela não é uma massa espessa, mas o produto final fica com uma massa mais grossa, e aí ela fica mais fofa, ela tem cara de pão. Então eu falo o Shulchan Aruch, apesar de que a brachá rishoná é borem minei mezonot, por ser uma massa líquida, mas como ele tem um pouco a aparência de pão, então se você comer em grande quantidade e fixar uma seudá sobre ele, precisa fazer amotzi e birkat hamazon. O tarita, ele é feito numa superfície plana, e por ser totalmente líquido, e você despejar ele numa superfície plana, ele esparrama e ele fica fininho. Fala o Shulchan Aruch, ele não tem aparência, forma de pão, e por isso ele é borem minei mezonot, mesmo que se comer uma grande quantidade dele. Então essa é a diferença do tarita para o trukenim. E daqui a gente pode ver para aprender para as panquecas e blinches. Só entre parênteses, o Bach discute com o Shulchan Aruch e ele fala que também no caso do tarita, a pessoa, se ele comeu grande quantidade, precisaria fazer birkat hamazon. Essa é a opinião do Bach, e o Magen Avraham vai, a princípio, atrás do Bach. Mas o Shulchan Aruch e alguns outros achronim falam, não, tarita, mesmo comendo em grande quantidade, não se faz nele amotzi birkat hamazon, é sempre mezonot e alamichia. Em relação ao Mishnah Brura, o psag do Mishnah Brura aqui, é um pouco nebuloso. Por quê? Por um lado, o Mishnah Brura traz uma comida que era comumente comida em Praga, que era feito assim, a massa líquida, ele colocava numa forma, fechava a forma, não sei se é um tipo de wafer, etc., mas feita com uma massa bem líquida, e ficava crocante e fininha a massa, e o Mishnah Brura escreve que a brachá disso é borem minei mezonot só. Mesmo que comer em grande quantidade, ele é sempre borem minei mezonot. Essa é a opinião do Mishnah Brura. O que gera uma certa
contradição. Por quê? O Mishnah Brura trouxe antes a opinião do Bach e do Magen Avraham, que no caso do Tarita, tem que comer em grande quantidade. Então tem gente que tentou responder aqui e ali, mas a resposta mais simples no Mishnah Brura é que quando o Mishnah Brura trouxe o Magen Avraham e o Bach, ele trouxe que, por outro lado, o Magen Giborim concordou com o Shulchan Aruch. Então tem gente que tentou falar, olha, esses crackers de praga que o Mishnah Brura falou que é mezonot, independente da quantidade, eles são diferentes um pouco do caso da Tarita, e por isso que no caso da Tarita o Mishnah Brura rashash para a opinião do Bach, mas no caso desses crackers de praga, o Mishnah Brura falou que é mezonot, mesmo que comer em grande quantidade. Mas o tirutz que vai mais simples e no Mishnah Brura é que, olha, no fim das contas, o Mishnah Brura trouxe duas opiniões. Aqui ele ichria, conforme a opinião do Shulchan Aruch, que se fala que o Tarita é borei mine mezonot, independente da quantidade. O Kaf HaChaim, apesar de ser Sfaradi, ele traz que, olha, como o Bach, Magen Avraham e outros acronim trouxeram a opinião deles, falam que no caso do Tarita, precisa fazer a Motzi Birkat Hamazon se for comer uma grande quantidade. Então o Kaf HaChaim escreve que é correto a pessoa evitar comer grande quantidade para não entrar na dúvida. E aí, quer dizer, em pequena quantidade, até 216 gramas, é consenso que a Brachá Rishoná é mezonot e a Brachá Achroná alamichia. Então por isso o Kaf HaChaim fala, olha, evita comer grandes quantidades e você se resolve. Essa é a opinião do Kaf HaChaim. No Kaf HaChaim não está tão claro se ele comer grandes quantidades, se o Kaf HaChaim Lemaaseh vai falar para fazer alamichia, igual o Shulchan Aruch, ou se ele concordaria com o Bach para fazer Birkat Hamazon. Eu não sei, mas o Kaf HaChaim escreve que é correto evitar comer em grandes quantidades, e o psak do Halakha Brura é que, de qualquer jeito, mesmo que ele comeu em grandes quantidades, ele faz só borei mine mezonot e alamichia, conforme o psak do Shulchan Aruch. Mas, de qualquer maneira, a gente falou que, no caso do Mishnah Brura, o tirutz que mais meruvach, o tirutz que é mais simples e que melhor encaixa no Mishnah Brura, é falar que o Mishnah Brura aqui ichria, conforme a opinião do Shulchan Aruch, e o próprio Mishnah Brura concorda com o Shulchan Aruch, que no Tarita, mesmo que ele vai likvó a seudá, não precisa fazer Birkat Hamazon. Agora, aqui na nota, ele traz vários tipos de massas que se costuma fazer e qual é a brachá de cada um. Então, a primeira dessas tem uma lahuch, uma massa ali iemenita, que eles fazem alguma coisa parecida com uma panqueca, que a massa é líquida, só que ele acaba ficando um pouco grosso, e por ser um pouco grosso, ele é comparável ao trukenim. Então, por isso, o Olat Yitzhak escreve que, sendo um pouco grosso, ele é igual ao trukenim. Brachá Rishoná, borei mine mezonot, Brachá Achroná alamichia, mas da mesma maneira que o trukenim, se a pessoa comer mais do que o shiur de kviut seudá, então ele precisaria fazer a Motzi Birkat Hamazon, igual o trukenim. Esse é o psak do Olat Yitzhak. O Halakha Brura escreve que normalmente o lahuch é feito num lugar grande e a massa se espalha, e por isso ele é mais parecido com a Tarita. E aí eu acho, não sei se a machloket entre eles é uma machloket na Halakha, ou depende do tipo de lahuch. Quando ele é um pouco mais grosso, que a massa não se espalhou tanto, como o Shulchan Aruch explicou, parece com o trukenim. Aí tem razão, o Olat Yitzhak. Quando ele é feito num lugar maior e a massa dele é bastante líquida, igual o Tarita, aí vai ter a regra do Halakha Brura. Mas quer dizer, toda a diferença entre eles é caso a pessoa comeu mais do que shiur de kviut seudá. Se ele vai comer menos do que shiur de kviut seudá, menos de 216 gramas, então aí é consenso que a brachá rishoná é borei mine mezonot. Então agora a gente falou, olha, crepe e panqueca, então a princípio vale a mesma coisa que a gente falou em relação
o que a gente falou na Halakha aqui. A gente falou dos blinches, do crepe, da panqueca, etc. Quer dizer, a massa ela é muito líquida e ela se espalha, então a brachá é borei minei mezonot, mesmo que a pessoa comeu uma grande quantidade. Porém, tem no mercado algumas panquecas que elas são feitas, ou crepes, que são feitos com a massa um pouco mais grossa. E aí, se a massa é um pouco mais grossa, aí já seria parecido com o trukenim. E brachá rishoná, em pequena quantidade, continua sendo borei minei mezonot. Mas, no caso dela ser alguma massa mais grossa, aí mesmo a massa, não a massa antes de assar, mas depois de assar ele ficou alguma coisa mais grossa, que já tem um pouco a aparência de pão, então aí ele já seria como trukenim e consumido em grande quantidade. A brachá rishoná seria motzi lechem min haaretz e a brachá achroná birkat hamazon. O Piskei Teshuvot traz dessa mesma maneira que tem diferença entre panquecas grossas e panquecas mais fininhas, mas quando a pessoa vai comer por a massa ser muito líquida, quando a pessoa vai comer em pequena quantidade, é consenso que a brachá é borei minei mezonot. Agora, a gente tem uma outra comida yemenita que chama jahnun. Então, essa jahnun, ela é feita de massa, né, farinha e água, bem líquido, mas vai também óleo. Óleo em quantidade o suficiente que você percebe a diferença no gosto, no sabor da massa. Então, a princípio, a gente já começou considerando isso igual patabá bekisnim. Porém, ela é feito muitas vezes, ele é feito na frigideira, então, ele falou, a massa é bem líquida, então, ele é borei minei mezonot, só que aí, dependendo de o quanto por ele se espalhar, ser uma massa líquida e se espalhar bastante, então, mesmo que a pessoa comeu uma grande quantidade, não é só considerado igual ao patabá bekisnim, que é borei minei mezonot, por ter o sabor do óleo, ele é considerado como o tarita aqui, que mesmo consumido em grande quantidade, não se faz nele a brachá de hamotzi e birkat hamazon. Esse é o psak do Olat Yitzchak, e esse é o psak também do Halakha Brura. Por isso, então, jahnun, mesmo que a pessoa comer em grande quantidade, é que tem que olhar, tem o jahnun, às vezes, que é feito assado, ele talvez é um pouco diferente, mas esse jahnun é frito ali na frigideira, aí ele é bem líquido, que ele se espalha, então aí a brachá dele é borei minei mezonot, mesmo sendo consumido em grande quantidade. Tem uma outra comida yemenita que é comum em Israel, que é kubane. Feito também massa misturada com óleo, parecido com o jahnun que a gente falou agora, só que ela é cozida numa panela e com bastante óleo, e aí, quer dizer, é considerado como massa cozida, e por isso a brachá dela é borei minei mezonot, mesmo se ela for consumida em grande quantidade. Esse também é o psak do Olat Yitzchak e também o Halakha Brura. Agora a gente vai avançar para pita, pão sírio, ou lafa. Esses, apesar de serem fininhos, todo mundo concorda que isso é pão. A massa dele é uma massa espessa, massa de pão. Ele é fininho porque você abre ela bem antes de assar. E por isso o Rav Menzion Abba Shaul escreve que isso é considerado pão, e a motzi lechem min haaretz e birkat hamazon. E assim também é o psak da maioria dos achronim. Então, por isso, o pão sírio lafa é barur que é a motzi lechem min haaretz. E principalmente se a gente levar em consideração que esse era o pão que se usava no Oriente, na Síria, no Líbano, no Iraque, no Marrocos, nos países árabes. Esse era, a gente chama pão árabe, pão sírio, porque esse era o pão, não tinha o pão fofo que a gente usa hoje em dia. Então esse é o pão que tinha lá, a brachá dele é motzi lechem min haaretz e birkat hamazon. Agora, hoje em dia, tem uma massa, parece pão sírio, só que ela é bem fininha, se chama wrap. E aí, nesse wrap,
tem uma dúvida grande de qual é a brachá a fazer. Depois a gente vai falar sobre a tortilha, mas agora começando pelo wrap. Porque por um lado ele é bem fininho, e aí nisso ele lembra o que a gente falou agora, a truquenim, a tortilha, esse que é feito com a massa líquida. Mas por outro lado, a massa dele é uma massa dura, é uma massa de pão. Até porque, se ele fosse uma massa molinha, quando você fosse enrolar, porque ele é usado para fazer sanduíche de verduras, de carne, de queijo, é uma massa, parece um pão sírio ou uma lafa, mas ele é bem mais fininho. Então, tem posquim que querem falar, assim o Aruch HaShulchan traz, que olha, não tem diferença se ele é fino porque a massa é líquida, ou se ele é fino porque você abriu ele bastante. Se ele é muito fininho, a brachá dele seria boré miné mezonot. Mas a grande maioria dos posquim entende que no caso do wrap é diferente. E por que no caso do wrap é diferente? Quer dizer, de acordo com o Aruch HaShulchan, seria boré miné mezonot. Mas a grande maioria dos posquim discorda dele e fala, olha, é diferente você pegar a tarita, que a massa por si só já é uma massa líquida que se espalha, e você falar do wrap, que a massa dele é uma massa de pão. Você pegar a massa antes de assar e antes de abrir, é uma massa espessa, uma massa 100% de pão. O motivo que ele sai assim fininho é que você não abre ele na mão, você abre ele com máquinas, tem ali 2 rolos e passam, e ele faz uma massa bem fininha, e aí você já assa. E aí ele fala, olha, a princípio ele parece com a matzah mole, que a gente falou que se costuma em Israel, em alguns lugares, que essa matzah mole, a brachá dela é a motzi lechem min haaretz, tanto em Pesach como no resto do ano. E é consenso mesmo para os faradim, que na matzah normal fazem a brachá de boré miné mezonot ao longo do ano, a matzah mole, mesmo ao longo do ano, a brachá é a motzi lechem min haaretz. Então o wrap parece com isso. Além do que, o uso do wrap para comer junto com a comida, é um uso de pão. Quer dizer, ele é mamash, considerado igual a um pão sírio. Você usa para fazer sanduíche de carne, de queijo, de verduras ou coisa, mas é para a pessoa fazer uma seudá. Então, quer dizer, o uso dele é um uso de kviut seudá. Tem também os, ali, sei lá, maiores, um pouco menores, mas independente do tamanho, o uso dele é diferente da halá doce. Porque a halá doce, a gente fala, olha, ela tem uso de pão, mas para os faradim, já que ela tem muito açúcar, é boré miné mezonot. Falou sim, porque ela entra na definição de patabá kisnim. Aqui ele não é patabá kisnim, ele é feito farinha e água. O motivo que o Aruch HaShulchan quer jogar ele é por ele ser fininho demais, mas o fininho demais, ali que o tarita, o truquenim, são coisas que não tem cara de pão e não tem uso de pão. Então aí eu não vou atrás do doce ou não é, na definição dos Rishonim de patabá kisnim, e sim, olha, a massa é massa de pão. O motivo que ela é aberta fininha, porque ela é aberta à máquina, mas é uma massa 100% como massa de pão. E por isso a conclusão da maioria dos poskim é que a brachá desse wrap é a motzi lechem min haaretz. Agora, como é machloket nos poskim, como a gente falou agora, o ideal é que a pessoa coma um pão, 100% pão, a motzi, e isente o wrap. Ou que ele se preocupe em comer o wrap, que aí precisa bastante, porque ele, como a gente falou, ele é bem fininho. Shiur de kviut seudá, mais de 216 gramas, aí ele é a motzi para todas as opiniões. Mas, alachá lema'aseh, se alguém vai comer esse pão, mesmo que ele é fininho, a brachá dele é a motzi lechem min haaretz. A não ser que aí na receita dele seja misturado outros ingredientes, açúcar, óleo, suco de laranja, o que for, de modo a ser perceptível na massa. O Rav Menzila Bashaul escreve que se colocar um pouco de açúcar, que ele percebe que tem alguma coisa diferente no gosto, mas ele não sente que está doce, isso ainda é a motzi lechem min haaretz. Para virar boré miné mezonot, precisa ter açúcar o suficiente para ele conseguir perceber. É igual a halá doce, que você come e você fala, bom, essa é uma halá doce, então ali o wrap precisa ter bastante outras coisas, senão a brachá dele é a motzi lechem min haaretz. E aí ele escreve aqui que é importante espalhar essa halachá, que muitas vezes as pessoas comem isso e acabam achando
que a brachá é boré mine mezonot, e na verdade a brachá dele é motzi lechem min haaretz. Agora isso é diferente da tortilha, porque a tortilha que tem no México, em outros países, é feito com farinha de milho. Se ela é feita com farinha de milho, a brachá dela é she'akol niyah bidvaro boré nefashot. Tem lugares que fazem imitação da tortilha, mas em vez de usar farinha de milho, usam farinha de trigo. Aí é outra coisa, e não vai ser... Aí elas depende mais ou menos como ela é feita, mas se ela é feita da mesma maneira que crepe, quer dizer, a massa é grossa, espessa, e o motivo que ela sai fininha é porque ela é aberta na máquina ali, de modo a abrir a massa para ela ficar fininha, é exatamente igual ao rap, a brachá é a motzi lechem min haaretz. Mas as tortilhas mexicanas, que são feitas de farinha de milho, a brachá delas é she'akol niyah bidvaro. E agora a última alachá desse siman para terminar. Então fala aqui na alachá, se ele vai começar a comer mufleta ou malawach, a brachá deles é boré mine mezonot. E se ele fixar a seudá, então eles são a brachá de motzi lechem min haaretz. Então, na nota aqui ele traz que essas duas comidas são bastante parecidas e elas são feitas de farinha, água e um pouco de óleo, mas o sabor do óleo é perceptível na massa, então por isso a brachá é boré mine mezonot. Mas ele falou, apesar de colocarem um pouquinho de óleo na hora de fritar, ele falou, não é considerado uma massa frita porque colocam bem pouquinho óleo, e aí entra no que a gente falou na alachá 56, que quando é bem pouquinho óleo, isso é considerado a seco. Então, como é a massa, o sabor do óleo é perceptível na massa, ele vira boré mine mezonot, mas é considerado igual um pataba bekisnim comum, que se a pessoa come em grande quantidade, precisa fazer nele a motzi lechem min haaretz. Isso vale tanto para mufleta e mais ainda para malawach, que tem uma quantidade de óleo maior ainda, mas mesmo na mufleta já é o suficiente para ser perceptível no sabor da massa, e por isso elas, por terem outros ingredientes que são perceptíveis, a brachá rishoná é boré mine mezonot, brachá achroná la mechia, mas como elas são feitas na frigideira a seco ou com bem pouco óleo, elas são consideradas massas que, se a pessoa come em grande quantidade, mais de o equivalente a 4 ovos, 216 gramas, ele precisa fazer a motzi birkat hamazon. E com isso a gente, Baruch Hashem, termina o siman, acabamos o siman Kuf Samechet, parabéns para todos que estudaram até aqui, e Bezat Hashem, no próximo shiur, a gente começa o siman Kuf Samechet. Hoje a gente fica por aqui, Baruch Adonai Leolam, Amém ve Amém, Chazak u Baruch.